a gente não comentar o fato principal do dia, que foi a aceitação do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eu, particularmente, eu não me iludo, porque nós tivemos aí um início de semana bastante tumultuado com as reuniões do Conselho de Ética da Câmara, aonde na segunda a sessão foi interrompida e ontem também. E hoje a bancada petista ela não deu o apoio que o seu Eduardo Cunha esperava, né? Por recomendação do presidente do PT, a bancada petista não apoiou o Eduardo Cunha. E em represália a essa falta de apoio, o seu Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment redigido pelo seu Hélio Bicudo e pelo seu Miguel Reale Júnior. Ou seja, na verdade, o que a gente está assistindo é uma briguinha birrenta entre duas facções de uma mesma esquerda, né? Diga-se de passagem, nós estamos vendo o núcleo presidencial, os partidos que fazem a base do governo, se degladiando entre eles, né? É o tal do processo autofágico da esquerda. Ela se autodestrói para poder criar uma nova esquerda para dar prosseguimento, continuidade ao projeto socialista. Nós temos certeza absoluta que nem o PT e muito menos a bancada do PMDB tem envergadura moral, né, para um acusar o outro, né, porque os dois lados estão extremamente amarrados, né, e presos aí a essa grande teia de corrupção que foi criada, montada e desenvolvida ao longo dos últimos 30 anos, né, e que faz parte, né, é uma ferramenta que a esquerda sempre usou para fomentar e manter o seu domínio de poder, né? Que agora, recentemente, com essa prisão do senador Delcídio do Amaral, até o judiciário começa a receber alguns respingos, né? Principalmente naqueles ministros que foram nomeados pelo PT, né? O caso do seu Dias Toffoli, o seu Lewandowski, o seu Teori Zavascki, né? Então, até o judiciário agora começa a receber respingos ou mostrar o quanto possa estar enrolado nessa grande teia corruptiva instalada no Brasil, que hoje já está pior do que um câncer, né? Uma doença, é endêmico a coisa. Mas voltando à questão do impeachment, nós estamos aí vendo algo previsível, né? Previsível. O impeachment da presidente não é algo que esteja sendo praticado porque a nossa democracia ela é madura e sólida, muito pelo contrário. A esquerda utiliza as ferramentas democráticas, né, para poder enrolar o povo. Só um momentinho aqui que eu recebi uma mensagem aqui. Eles estão enganando, enrolando o povo através das ferramentas democráticas que não funcionam mais, né? Não existem mais. Só existe para que eles se mantenham no poder. No mais, só um momentinho aqui, dando uma averiguada no inbox aqui.
No mais, nós vamos aí aguardar essa novela que iniciou hoje, que ela não vai terminar muito cedo, porque agora vem o recesso parlamentar, vem Natal, fim de ano, férias, carnaval, e quem sabe lá em março a gente volte a falar de impeachment, as coisas comecem a andar, e não é numa velocidade da internet como as pessoas acham que a política não está. As pessoas acham que a política acontece na velocidade da internet. Muito pelo contrário. Esse processo de impeachment, se ele realmente for instalado, até o trâmite dele começar a funcionar, isso pode demorar todo o ano de 2016, adentrar 2017. Quiçá a gente vai chegar em 2018 com a dona Dilma ainda na presidência da República, né? Eu vi alguns comentários recentes na internet sobre cidadãos que acham que entendem muito e conhecem muito de política, dizendo que o golpe foi dado hoje através do pedido de impeachment do Cunha e daquela oposição conservadora, reacionária. Que golpe! Quando o seu FHC, que foi eleito também, assim como a dona Dilma, de forma democrática, ele aturou a barulheira da esquerda pedindo o impeachment dele, ninguém disse que o PT estava querendo promover golpe. Quando a esquerda fez a barulheira a ponto de provocar a renúncia de Fernando Collor, que tinha sido eleito com a maioria dos votos, e a esquerda pediu impeachment, ninguém falou que a esquerda estava pedindo o golpe. Por que agora que é contra eles, tudo que é contra eles é golpe? Quer dizer, se impeachment fosse golpe, não estava na Constituição. Assim como a intervenção constitucional. O impeachment ele não é nem um pouquinho produtivo ou vá mudar os rumos do país, porque o cenário político todo na sua integralidade está dominado pela esquerda. Então o impeachment é trocar 6 por meia dúzia. Agora, independente que se for um impeachment ou se for uma intervenção constitucional, para a esquerda, quando alguém tenta ir contra eles, a primeira coisa que vem à boca deles é golpe. Tudo é golpe. Quer dizer, as pessoas têm que aguentar a safadeza, a incompetência, a ignorância, né, a destruição total que eles promovem, para que eles não xinguem as pessoas de golpistas. Golpistas são eles, que quanto mais tempo eles ficam no poder, mais eles solidificam e mais eles enraizam o socialismo que eles vêm implementando com muito mais força nos últimos 15 anos, para ser mais preciso. Então, não tem golpe nem no impeachment, só que o impeachment, infelizmente, não vai resolver os males do país, porque tirar uma esquerda e colocar outra, nós ficamos no mesmo barco, né? E muito menos a intervenção constitucional, ela é um golpe, né? Golpe é aquilo que não consta, não aparece, não é previsto no texto constitucional. Ambos os casos estão previstos na Constituição, então desconfigura qualquer comentário oportunista e pouco inteligente de que o Cunha hoje iniciou o processo de golpe, tá? Então, fica bem claro isso. Um outro fato que ocorreu na tarde de hoje, que foi noticiado, é que na Califórnia ocorreu um incidente, um atentado, onde houveram 20 vítimas fatais, né? E aí vem aquela velha história, né? Os jihadistas, os terroristas, toda a ordem de pessoas que querem ou têm algum desafeto com o Ocidente,
eles vêm há muito tempo avisando e dizendo, afirmando o que eles pretendem fazer. Mas o Ocidente acha, né, o Ocidente que eu digo, Europa, Estados Unidos, Canadá, eles acham que eles têm um sistema de monitoramento infalível. E hoje fica provado que o monitoramento norte-americano e muito menos europeu, ele é eficaz. Né? Os terroristas estão aí infiltrados, estão aí fazendo a sua jihad, né? E infelizmente não vai ser através dessas medidas ou desses métodos utilizados até o momento que a gente vai conseguir parar a ação terrorista contra o Ocidente. Uma outra questão que apareceu na mídia e que foi o grande tópico, né, da imprensa no final da semana passada foi a questão da prisão do senador Delcídio do Amaral, que já, diga-se de passagem, ele já teve crise de claustrofobia, né? Já está começando a fazer aquele chororô, né, de corrupto quando é preso. Aí eles ficam doentes, eles precisam de assistência médica, psicológica, precisam de uma série de coisas, né? Afinal de contas, o José Genuíno também passou mais tempo fora da papuda do que dentro por motivos de saúde, né? Então, por que agora o senador Delcídio também não pode? Né? O Delcídio, na verdade, ele é a pá de cal, né, para enterrar o PT como partido e grande parte do primeiro e do segundo escalão do partido no cenário político. Né? Ele está com a faca e o queijo na mão para fechar o caixão do PT. Mas não é fechando o caixão do PT, não é o judiciário que, diga-se de passagem, tem muito petista lá dentro, que cumprindo com os trâmites legais e condenando toda essa fila de corruptos que existe, que vai aumentar ainda, né, o número de corruptos presos ou denunciados, que a gente vai mudar o foco e os rumos do país. Né? O judiciário prendendo, investigando, julgando, sentenciando é uma parte do seu dever. Né? O judiciário tem dever de aplicar a lei e fazer a justiça prevalecer frente ao crime. Mas o Delcídio não é que ele tenha saído da mídia, ele não saiu. Né? Ele vai voltar para a mídia no momento oportuno, com delação premiada ou sem delação premiada, ele irá retornar à mídia e vamos ver qual é que vai ser o golpe de misericórdia que ele dará, porque se ele realmente for promover a entrar na delação premiada, não vai sobrar só para o PT, vai sobrar para o PT, para o PMDB, para o PSDB, vai sobrar para muita gente, tanto da base aliada quanto da pseudo-oposição, né? E isso vai ficar bem claro, bem explícito, de que o nosso quadro de políticos, né, de carreira ou até os mais jovens, né, eles estão muito bem contaminados e muito bem enredados na estrutura que a esquerda montou ao longo desses anos e que transformou o nosso cenário político nessa verdadeira zona, para não usar um termo mais pesado. Saiu uma matéria hoje que eu achei bastante interessante e que poucas pessoas de repente têm um conhecimento, que expõe as principais causas de ações trabalhistas no Brasil. Né? Por que o judiciário trabalhista brasileiro, ele hoje ele está literalmente entupido de processos, né? A ponto de, em pleno final
de 2015, os magistrados estarem marcando próximas audiências, né, ou marcando audiências para outubro de 2016, dezembro de 2016. Tamanho é o volume e acúmulo de processos a serem julgados e que o judiciário trabalhista já começa a não ter mais fôlego para dar conta do volume processual que cai de paraquedas diariamente no colo dos magistrados. Então, as principais causas de ações trabalhistas no Brasil são registro inadequado, contratos de trabalho superficiais ou desatualizados, período de experiência, registro na carteira de trabalho após o início da prestação de serviço, pagamento por fora, registro em carteira de salário em valor inferior ao que o empregado efetivamente recebe, carga horária, ausência do registro correto de horário, hora extra, pagamento de horas extras habituais por fora e não incidência dos seus reflexos nas verbas devidas, comissão, não incidência das comissões nas verbas trabalhistas. Nesse caso das comissões é para quem atua na área de vendas. Desconto indevido, descontos em folha além dos admitidos por lei sem autorização escrita dos empregados. Mudança de função, empregados exercendo as mesmas funções com diferença de tempo de função não superior a 2 anos, recebendo salários diferentes. Carga pesada, duração do trabalho diário superior a 10 horas. Excesso de trabalho, intervalo entre 2 jornadas menor que 11 horas. Falta de pagamento, trabalho aos domingos e feriados sem o correto pagamento ou compensação. Irregularidade, terceirizações irregulares. Fiscalização ineficiente, falta de fiscalização por parte da empresa tomadora de serviços das obrigações da empresa terceirizada. Acordo, inobservância de regras específicas da categoria estipuladas em convenções coletivas. E segurança, inobservância das regras de saúde e segurança do trabalho com entrega de equipamentos de proteção. Essa relação das causas que motivam as causas trabalhistas no judiciário foi feito através do site, deixa eu ver aqui, da Esclilex Control Service. Tá? É uma empresa aí que pratica estatísticas na área trabalhista. Uma outra informação, e aí eu vou ter que fazer um ganchinho com o fato de hoje. Hoje à tarde estava sendo votado no Senado a PL 5/15, que autoriza a presidência da República a pedalar pelo 2º ano consecutivo. Uma pedaladinha básica de 57 bilhões. Que somado à pedalada de 2014, dá um total de 120 bilhões de déficit nas contas públicas brasileiras. Pois bem, a dona Dilma semana passada, final de semana passada, na sexta-feira, viajou lá para a França para participar da COP21, com uma comitiva de 17 pessoas, pagando com os cofres públicos diárias de R$65 mil em um dos melhores hotéis de Paris. E, ao retornar, ela diz que ela só iria participar da posse do novo presidente argentino se o Senado aprovasse a PL 5,
Ou seja, se houvesse autorização da pedalada, sobraria dinheiro para ela ir para a posse do presidente argentino. Caso contrário, por falta de dinheiro, ela não iria na posse. Assim como ela teve que cancelar a viagem dela para Tóquio e para o Vietnã. Mas dentro desse fato específico, o que nós temos é também um ranço ideológico, né, no discurso da dona Dilma, porque ela não tem sintonia com o presidente argentino, não pela pessoa dele, mas pelo modelo político e econômico que ele irá praticar na Argentina. Ele não tem nenhuma sintonia, nenhuma afinidade com o projeto do Foro de São Paulo, não é de uma esquerda populista e muito menos uma esquerda radical, assim como foi a presidente Cristina Kirchner. Ele é da linha da social-democracia, né? Não se sabe ainda, é meio um pouco cedo ainda para se afirmar isso, mas provavelmente tem alguma sintonia, alguma ligação com o diálogo interamericano, e é tudo o que acaba rompendo o diálogo e o contato do governo brasileiro com o futuro governo argentino, né? Mas quem sabe agora, sobrando, né, as pedaladas sendo autorizadas e sobrando uma graninha, a dona Dilma não vai promover essa desfeita, né, de não ir à posse do presidente argentino. Apesar que ela bem podia pegar aí, já que ela gosta de viajar, né, podia pegar um carro aí de carro, para ela já aproveitar e ver como é que andam as nossas estradas, o custo da gasolina e etc, etc. Mas viajar de carro com o dinheiro dela, não com o dinheiro dos cofres públicos. Para ela ver o prejuízo que se tem de botar um carro na rua hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre segurança pública baseada em duas notícias que saíram entre ontem e hoje. A primeira é um fato ocorrido ontem à noite na capital gaúcha, em Porto Alegre, onde após o embate de um traficante com a brigada militar, e o traficante foi abatido, diga-se de passagem, e em represália a isso foram incendiados 6 coletivos na noite de ontem, né, em vários pontos da capital gaúcha. E hoje pela manhã, em outra cidade gaúcha, a cidade de Caxias do Sul, amanheceu em pé de guerra com grupos do tráfico de droga disputando espaços dentro de um bairro, o que mobilizou a Polícia Civil e a Brigada Militar para terminar essa guerra pelo domínio de áreas em bairros da cidade, né, o que ocasionou aí nesse confronto entre a polícia e os grupos traficantes 5 mortes, né? Então a segurança pública ela está literalmente inexistente ou ineficaz, né? Não é só no Rio de Janeiro, não é só em São Paulo, não é só no Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro está com uma deficiência, uma carência da segurança pública em todos os estados brasileiros. Não vamos muito longe, capitais e regiões metropolitanas da região nordeste do Brasil, do norte e nordeste, no caso de Salvador, de Belém e de Fortaleza, que são as capitais, né, que têm os maiores índices de homicídios do país, né, e figurando na lista das 50 capitais mais violentas do planeta. Então, segurança pública no Brasil é um problema muito sério, muito preocupante, assim como é a corrupção e como é esse quadro político extremamente danoso à sociedade, né? Por óbvio, os políticos, quando são indagados
sobre essas deficiências, né, eles já têm a justificativa e a explicação pronta na ponta da língua, né? Eles não estão de braços cruzados diante do crime, nós estamos fazendo o que podemos, né? Mas é sempre muito pouco o que a classe política e os governantes fazem. Uma outra questão relativa à classe política, e que também eu venho acompanhando em diversos jornais, é que a estrutura corruptiva ela não está instalada apenas na esfera federal. De uns tempos para cá, a gente vem observando que nas esferas estaduais e municipais, o grau de corrupção e as formas como são praticadas a corrupção são as mesmas utilizadas pela esfera federal. Então, a corrupção no Brasil ela está nas 3 esferas. Nós não temos diferença nenhuma no tipo de corrupção e no grau de corrupção que é aplicado no Brasil. Tá? O que se faz na federal, se faz na estadual e na municipal, e todo mundo sai perdendo cada vez mais, né? Uma vez na esfera federal, o dobro na estadual, 3 vezes mais com os municípios dentro dessa estrutura. Uma notícia também muito curiosa, que saiu ontem no jornal 0 Hora de Porto Alegre, é que o prefeito de Porto Alegre ele resolveu proibir a utilização de parques e praças de Porto Alegre para aqueles personal trainers ou para promoção de eventos da área da educação física. Normalmente uma largada, uma chegada de uma rústica, uma meia maratona, sempre acontece em algum parque, alguma praça, né, da cidade que acontece o evento. E o prefeito de Porto Alegre proibiu a utilização de praças e parques, tanto para promoção de eventos, quanto para que professores de educação física, personal trainers, levem seus alunos lá para a prática das suas aulas de educação física, né? Então, é muito curioso, né? Um prefeito proibir uma boa prática como se a praça e o parque não fosse do público, né? Então, o professor de educação física está proibido de utilizar esses locais para exercitar seus alunos. Não duvidaria, né, que na sequência irão para cima do enfermeiro particular que cuida do idoso e do deficiente físico, de levá-los ao parque ou à praça para tomar sol, ou da babá que leva a criança para brincar no balanço, no parquinho da praça ou do parque. É questão de tempo para que esses também não possam mais usá-los. Caso resolva contratar um personal trainer para supervisionar um treinamento, que escolha outro local. Na praça não pode mais porque o prefeito não quer, né? Então a prefeitura entende que o parque público não foi feito para apoiar o trabalho de profissionais que recolhem impostos, incluindo o ISSQN, e que ajudam a melhorar a qualidade de vida de tantos que deles dependem, né? Então, quando a gente acha que os políticos, né, entre aspas, governantes, eles já praticaram todos os absurdos possíveis, já tiveram as piores ideias possíveis, né, me aparece uma determinação, né, um decreto municipal desta ordem, né, o que vem a confirmar a incompetência total dessa classe política que está no cenário brasileiro. Uma outra informação que eu tinha guardado aqui para hoje. Onde é que está? Só dando mais um toque para o pessoal, eu ainda, depois de várias tentativas, eu não estou conseguindo acessar o site da rádio e não estou
visualizando então o chat. Caso alguém tenha algum questionamento, algum comentário e eu estiver na sua lista do Facebook, por favor me acione no inbox que eu terei o maior prazer em comentar ou esclarecer alguma questão pertinente. O novo presidente argentino, ao contrário da sua ex-presidente derrotada, Cristina Kirchner, já sinalizou que ele vai tomar medidas assim um tanto quanto ortodoxas na economia e vai apostar na eliminação de impostos, principalmente no que tange à tributação referente a exportações. Então a Argentina ela exporta, o produto que mais exporta é grãos e carne, então podemos esperar aí para muito em breve que o governo argentino irá reduzir essa tributação para tentar aí equilibrar o rombo argentino, que também não é nada pequeno, não é pouco significativo assim como é o rombo brasileiro. Obviamente que para ele tomar essa medida na área econômica, ele vai ter que cortar e muito o inchaço da máquina pública que a ex-presidente Cristina promoveu na Argentina, nos mesmos moldes que o petismo promoveu aqui no Brasil, inchando a máquina pública de tal forma que praticamente hoje nós estamos aí com 70% do PIB brasileiro sendo refém de folha de pagamento de servidores públicos e uma segunda folha de pagamentos que o governo tem, indiretamente, que são os programas sociais, os ditos programas sociais. Deixa eu dar mais uma tentada aqui. Eu não sei o que aconteceu hoje, que infelizmente eu não consigo ter acesso ao site, mas quem sabe não seja problema de computador, diga-se de passagem. Talvez seja essa belezinha de conexão de internet que nós temos aqui em Brasília, que por vezes nos deixa capenga, nos libera para algumas coisas e nos bloqueia para outras. Ainda bem que, pelo menos para transmitir, eu estou conseguindo transmitir tranquilamente. Saiu aqui na revista Forbes, uma manchete da revista Forbes, que o Brasil é o 6º país com o maior número de jovens que não completaram o ensino médio. Então, o que a gente pode esperar de um país onde nós temos, eu acho que uma das mais desqualificadas classes políticas do mundo, um governo que só se preocupa com projeto de poder e socialismo e que intitula um governo de pátria educadora, mas emburrece, destrói gerações de brasileiros através de um ensino que não ensina, de métodos que alejam o ensino, e que servem apenas para construir ou reformar uma sociedade para que eles acabem por virarem os idiotas úteis que promoverão a revolução, Porque quem não tem conhecimento, quem não tem informação, acaba apenas sendo cooptado por projetos escusos, que é o caso que o Brasil vem acontecendo, Desde a época lá do seu FHC, quando ele foi o precursor da implantação
dos métodos de ensino Paulo Freire, da promoção da pedagogia, a superárea do conhecimento, né? Que eles sem a pedagogia não existe ensino, então vamos criar essa política, essa polícia do ensino brasileiro para ver se as ferramentas subversivas e destruidoras do ensino estão sendo aplicadas de maneira correta, né? E de lá para cá a coisa veio agravando de tal forma que chegamos a esse resultado aterrorizante, né? A nossa juventude não termina o ensino médio e não termina o ensino fundamental, não porque eles não queiram e nem porque não tenham capacidade, mas porque o adolescente chega num determinado ponto que quando ele se vê sendo enganado e que ele não está aprendendo absolutamente nada, ele opta por tentar entrar no mercado de trabalho, tentando aprender um ofício por conta própria e se dedicar integralmente ao trabalho e não mais aos estudos, né? Então é isso que esse ensino esquerdista promoveu ao longo dos últimos 30 anos. Trabalhadores informais, sem profissão, autodidatas, com baixa qualificação, né? E aí a gente tem uma carência de bons profissionais para muitas áreas da produção. Uma outra informação que eu até agora acho um tanto quanto nebuloso, muito nebuloso. Segunda-feira saiu aí a informação de que 2016 não teremos eleições eletrônicas, né? Por falta de dinheiro. Agora vamos ver, né? Agora que as pedaladas foram autorizadas, quem sabe até a afirmação de que não haveria mais eleição eletrônica pode ser revertida, mas eu duvido muito porque foi feito por decreto, né? Mas aqui no Brasil pode tudo, eles assinam hoje, revogam amanhã, mas a princípio as eleições eletrônicas para 2016 estão suspensas, fazendo com que a gente volte a ter eleições com cédulas de papel, né? Eu me recordo que lá no tempo do seu FHC, que as urnas eletrônicas foram implementadas ainda no governo dele, se falava que a urna eletrônica era uma eleição segura e barata. Segura a gente viu que não é, né? Pelo menos com esse modelo de urna eletrônica que é utilizado no Brasil, de segurança não temos nenhuma. Mas é barato. Agora eles suspendem a votação eletrônica para colocar com cédula de papel. Uma eleição com urna eletrônica custaria para o governo 200 milhões o ano que vem, tá? Eu não sei ao certo estipular aí um valor médio do que vai custar uma eleição com cédulas, tá? Agora, se nós pegássemos, por exemplo, já que o momento é de contingenciamento da verba pública, né? Ou melhor, o governo tem que rebolar com o que tem, ao invés de querer aumentar imposto, né? Já que o governo não quer cortar todos os milhares de CCs e desinchar um pouquinho a máquina para sobrar dinheiro, bem que a dona Dilma poderia, por exemplo, né, dar uma conversada com o judiciário e dar uma cortadinha, nem que fosse temporária, né, para poder pagar uma eleição eletrônica, inclusive com um comprovante de papel, suspendesse temporariamente aí o auxílio moradia dos magistrados no Brasil, que levam dos cofres públicos nada mais, nada menos do que R$ 1 bilhão por ano. Eu acho que só com um cortezinho básico no auxílio moradia dos magistrados, daria para fazer não uma eleição, mas daria para fazer uma eleição e ainda sobraria
um pouquinho para investir em outras áreas tão carentes e tão necessitadas país afora. Mais uma notícia que saiu hoje e que a gente vai ouvir bastante daqui para frente, é que o país ele não está em recessão. O Brasil entrou na fase da depressão. Então, recessão é quando a coisa está ruim, mas ainda tem jeito. Depressão é mais ou menos como se faltasse alguém com coragem e responsabilidade e chegasse para a nação e dissesse assim: o país quebrou, o país está falido, né? Mas como a gente nesse sentido a gente pode esperar o quanto quiser, porque não vai aparecer ninguém para assumir, né, a responsabilidade da quebradeira e da falência do país, então a gente vai aí ouvir muitos políticos falando em recessão. Não é recessão, é depressão, né? E aí vai surgir 1001 analista explicando o que é uma recessão, o que é uma depressão, né? E assim a gente vai perdendo tempo com coisas tão elementares, né? E enxergando o país indo à bancarrota, literalmente. Uma outra informação: alunos da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, impedem a retomada das atividades no campus do Maracanã. A universidade está literalmente falida, sem verba nem estadual e nem federal, nem para manter o seu serviço de limpeza, né? Sem falar de salários atrasados, verbas de investimento e etc, etc, né? Os profissionais da universidade, eles até entraram num acordo com o governo estadual para retomar as aulas, mas os estudantes não querem saber, ou a coisa anda como precisa ou não tem volta às aulas, né? É um direito dos estudantes protestarem com a destruição, né? Eles destroem tudo. Aonde o Estado bota a mão, ele destrói. É um direito dos estudantes protestar? É. Agora, se a gente for observar quem são esses estudantes que estão protestando, todos eles são jovens que foram doutrinados, que foram contaminados pelo vírus marxista. E aí a gente novamente enxerga o mesmo processo. É a esquerda brigando com ela mesma. A esquerda jovem, através dos estudantes, brigando com a esquerda governante, né? A esquerda promete, não cumpre, e a própria esquerda protesta contra a esquerda governante. Então, enquanto nós continuarmos com esse cenário homogêneo da esquerda, eu particularmente não vejo muitas mudanças, né, em nenhum setor do país enquanto esses moldes continuarem. Também ontem saiu uma informação, uma afirmação, melhor dizendo, de que a dona Dilma, o ano passado, naquela crise energética, quando começou quando as pessoas ficaram cientes, né, daquela falta de chuva na região centro-sul e que os reservatórios começaram a baixar e aquela coisa toda, né, para não haver apagão, a desculpa foi utilizar as termoelétricas, energia cara, poluidora, e que na verdade o que a gente viu
foi a dona Dilma novamente sabotando o erário público para favorecer os seus amigos, né? As nossas hidrelétricas, elas não estavam para entrar em colapso, mas mesmo assim a opção das termoelétricas foram utilizadas até demais. E quem levou a melhor foram os amigos da dona Dilma, né? Que faturaram alto para fornecer essa energia caríssima e que hoje o cidadão brasileiro está pagando aí uma verdadeira fortuna para ter energia elétrica na sua residência ou na sua empresa, né? Então a esquerda se diz tão nacionalista, tão preocupada com o país e com os cidadãos, mas ele acaba fazendo aquilo que interessa para ele e para os seus, né? Para o país e para a nação, se sobrar alguma coisinha a gente dá, se não, primeiro os nossos interesses, depois o resto. Então não é que seja difícil lidar com a esquerda. Depois que a gente conhece ela com um pouquinho mais de profundidade, né, a gente vai ver que esse tipo de pensamento e de prática, ela é extremamente natural dentro da mentalidade dos partidos de esquerda quando chegam ao poder. Ontem também, numa entrevista coletiva aqui no Distrito Federal, o governador Hollenberg informou que 13º salário não será pago antes do Natal. No Rio Grande do Sul, não tem previsão de pagamento do 13º e salário parcelado. Salário de novembro parcelado. No Rio de Janeiro, salário parcelado e 13º com pagamento talvez dia 20 de dezembro. Aqui no Distrito Federal, 13º sem data de pagamento e salário, até onde eu sei, pago em dia, né? Mas, por esses 3 estados da federação, a gente vê a penúria e a falência também dos cofres estaduais, e isso obviamente vai refletir nas prefeituras, nas 5.500 e poucas prefeituras que existem país afora. Então é o efeito cascata, né? O governo federal centralizou tudo nele. No momento que o caixa da União quebra, o caixa do estado e dos municípios, mais cedo ou mais tarde, vai sentir e vai entrar no déficit também. A revista alemã Bild, na edição deste domingo, editou um texto de uma jornalista chamada Julia Klickner, líder do CDU, partido da chanceler Angela Merkel. Nessa matéria, a Julia Klickner, ela afirma que a rejeição à imigração desenfreada está grande, inclusive dentro do próprio partido da chanceler Angela Merkel. A burca é a manifestação da desintegração e a rejeição dos valores ocidentais. Se nosso modo de vida não serve, então vocês, muçulmanos, não devem ficar aqui. Palavras que fecham o texto da líder do partido da chanceler Angela Merkel, editado na revista Bild do último domingo. Então, o que começou como um movimento romântico, emocional e humanitário, agora parece que os países europeus começam a refletir e a pensar de forma mais racional e profunda, e eles já têm aí um grande trabalho, né, para tentar reverter os estragos que já foram promovidos em vários países europeus com essa enxurrada de imigrantes, e principalmente os gastos que eles terão aí para aumentar
a segurança dos seus nacionais contra, vai saber lá quantos milhares de agentes terroristas não foram colocados para dentro do continente europeu nos últimos meses, né? Que nós temos mais aqui. Eu gostaria de fazer uma exposição a respeito do que a gente conhece por multiculturalidade. Eu, nos últimos programas, eu venho mais fazendo comentários e exposição de notícias da atualidade, com um pouco mais de profundidade do que eu faço diariamente nos horários do Atualidades do Bunker para o Bunker Web Rádio ou para o lado B do Brasil, que é o mesmo horário para a Rádio da Terra. E às quartas-feiras a gente tinha uma certa profundidade nas pautas, né? Uma exposição de alguns temas mais reflexivos e mais curiosos, inclusive, para os nossos ouvintes. E hoje eu gostaria de retomar essa exposição mais profunda de alguns temas, né? Porque não adianta a gente ficar aí muito preso em cima de notícias do dia, da semana, e trabalhar em cima apenas das hipóteses e das especulações ou dos fatos propriamente ditos, né? Mas sempre bom a gente se aprofundar em cima de algum tema mais específico. Eu gostaria de falar hoje sobre a nocividade da multiculturalidade. Uma coisa importante da desigualdade brasileira é uma das qualidades que nos dá orgulho: a mistura de povos e culturas. O fato de tribos indígenas e imigrantes suíços, donos do Burger King, conviverem dentro das mesmas linhas imaginárias empurra a estatística para cima. Das 15 cidades mais igualitárias do Brasil, 12 são gaúchas de origem alemã. Não houve nessas cidades nenhuma política pública de redução de desigualdade, nenhum imposto sobre fortunas ou coisa parecida. O que explica a igualdade por lá é simplesmente a semelhança entre os cidadãos. A semelhança entre os moradores explica a igualdade escandinava desses municípios do sul do país. Assim como os dinamarqueses, aqui quase todos ali têm a mesma origem cultural, o mesmo nível de educação. E muitos têm origem luterana, como os dinamarqueses, por exemplo, o que historicamente contribui para a igualdade. Comunidades protestantes trabalharam para difundir a educação que garantiria que todos pudessem ler a Bíblia, o que tanto aumentou o nível de educação quanto diminuiu sua variação. Portanto, se você procura igualdade, pense em locais onde a população é homogênea. Cidades habitadas somente por sertanejos pobres ou somente por descendentes de alemães. São dois modelos diferentes, mas são homogêneos. Pessoas com a mesma origem e cultura. Em países particularmente igualitários, como os da Escandinávia, a população é geralmente bem educada e a distribuição de qualificação bem compacta. Essa afirmação é do economista Edward Glaser. Já particularmente desiguais e em desenvolvimento, ou seja, países desiguais e em desenvolvimento, como o Brasil, não enormemente heterogêneos
nos níveis de qualificação entre elites urbanas bem educadas e trabalhadores do campo pouco educados. Talvez a miscigenação atue ainda de outra maneira, provavelmente por vantagens evolutivas da lealdade de grupo. As pessoas tendem a contribuir mais com quem se parece com elas ou pertence à mesma identidade coletiva. Um exemplo: palmeirenses ficam mais contrariados com o dinheiro público gasto no estádio do Corinthians. O economista Erzo Lutmer mostrou em 2001 que nos Estados Unidos o valor dos programas de redistribuição de renda é menor nos estados onde a população é mais diversa. Se indivíduos preferem contribuir para a sua própria raça, etnia ou grupo religioso, eles optam por menos redistribuição quando membros de seu grupo constituem uma parte menor dos beneficiários. Com o aumento da diversidade, a porção de beneficiários que pertencem a um grupo diminui em média. Então, o apoio médio para a redistribuição cai se a diversidade aumenta. Isso leva a uma conclusão impressionante. Não foi o estado de bem-estar social que possibilitou a igualdade da Dinamarca, mas o contrário, a semelhança entre os cidadãos escandinavos possibilitou o estado de bem-estar social. Quem quer um Brasil com um índice escandinavo de igualdade precisa torcer para que algum fenômeno divida o país em diversos territórios. Uma alternativa é deixar de ligar tanto para a estatística de desigualdade e desfrutar a diversidade e a miscigenação que definem o país. Eu tenho dois comentários a respeito do que eu acabei de expor, com relação à nocividade da multiculturalidade. Se a multiculturalidade ela é nociva, e o texto, toda a colocação deixa claro isso, com exemplos, inclusive, o que nós podemos pensar do futuro do Brasil, onde nós temos 5 regiões, uma diferente da outra, e dentro de cada região um volume de miscigenação, seja ela de raça, cor ou religião, gigantesca. Então, a gente acaba observando que o Brasil não tem apenas obstáculos econômicos ou políticos. Nós temos obstáculos dentro da própria nação, que nós temos que criar e transpassar, para poder ficar um pouco mais próximo de um caminho de progresso. Uma outra questão é quando eu comento sobre o estado de bem-estar social. A Dinamarca atingiu esse estágio de bem-estar social justamente por causa da igualdade, da homogeneidade da sua população. No Brasil se decanta a busca do estado de bem-estar social através de uma intervenção do Estado, através da intervenção do poder político vigente, através de ideologias políticas. Nós já tivemos 2 ideologias de mesma matriz, a social-democracia e agora o petismo marxista, ambos decantando o bem-estar social, o estado de bem-estar social, mas não promovido pelos fatores naturais, que é a homogeneidade da população, e sim pela intervenção do Estado. A mão invisível do Estado baixando sobre a sociedade em todas as áreas da sociedade, promovendo, gerindo, administrando, editando as regras
para a sociedade. Não se consegue buscar um estado de bem-estar social através de políticas econômicas, de planos econômicos, de ideologias de esquerda principalmente, tá? Principalmente ideologias de esquerda e principalmente através de partidos políticos, de classes políticas que já tomam o poder de assalto pensando em se perpetuar, né? Com seus projetos de poder. Todos os países escandinavos que atingiram o estágio de estado de bem-estar social 99%, tá? Não foi com esse discurso contaminado de marxismo e nem com as enganações promovidas pela esquerda com seus projetos sociais, movimentos sociais miraculosos. Mas esses países promoveram principalmente um modelo de capitalismo que, com uma sociedade homogênea, trouxe de forma natural o estado de bem-estar social e igualitário, através do capitalismo e não do socialismo, como se decanta, né, no Brasil e em outros países latino-americanos. Quanto mais socialismo, mais estado de bem-estar social. Essa é a maior mentira que alguém pode propagar e proferir. E se eles estão há décadas propagando esse tipo de afirmação, é porque eles têm ciência do nível de conhecimento que a população tem, né? Infelizmente, não só o brasileiro, como o latino-americano como um todo, né? Ele foi tomado de assalto pela esquerda, pelos governos de esquerda, e eles conseguiram fazer um trabalho exemplar, emburrecer o povo para fazer o povo acreditar nas suas mentiras cada vez mais e num grau cada vez maior. Uma outra pauta que eu queria expor para os amigos, também com um pouco mais de profundidade, eu gostaria de expor para vocês um artigo que eu redigi no último dia 23 de novembro e que foi encaminhado, inclusive, para uma revista. Quando sair a revista com o meu artigo, eu passo o endereço eletrônico para o pessoal conferir. Tá? Por enquanto fica só na expectativa, na surpresa. Eu escrevi um artigo e eu vou compartilhá-los com vocês. Eu intitulei ele de A República dos Alijados, retrato do Brasil do século XXI. O momento histórico que passa a América Latina e o Brasil se insere nesse contexto. Não é um momento pontual do hemisfério sul, mas do planeta como um todo. Podemos contextualizar as transformações globais a partir de dois eventos: o final da Segunda Guerra Mundial, para ser mais profundo na análise, ou a partir da queda do Muro de Berlim, para ser mais objetivo e sucinto. Opto em ficar com o período mais curto da cronologia. O Muro de Berlim foi derrubado, o socialismo soviético foi extinto e a ilusão que a bipolaridade capitalismo-socialismo havia sido vencida pelo capitalismo e o sistema democrático. Lê do engano, pois ficou claro ao longo das últimas décadas a reestruturação e a opção sutil dos socialistas marxistas em se render à prática o que era menos violento à sua proposta falida e extinta. E aí surge como opção aos marxistas, aos esquerdistas, a social-democracia e também a corrente do socialismo fabiano. Rússia, países da extinta cortina de ferro e até países do terceiro mundo do continente africano e latino
viram nessa alternativa uma forma de continuar buscando a utopia marxista através de outra corrente teórica, que bebia na fonte do capitalismo e conseguia de alguma forma ludibriar a sociedade com a imagem de que o marxismo não deu certo e agora tudo seria regido pelo capitalismo liberal e a democracia. A social-democracia, galho da grande árvore do marxismo, concorreu paralelamente à instalação da experiência socialista soviética em outros países europeus após o término da Primeira Guerra Mundial, como ocorreu na República de Weimar, extinta após a chegada do nacionalsocialismo ao poder e reverter o caos promovido pela social-democracia no pós-Primeira Guerra Mundial, e que não se mostrou eficiente em desenvolver o país e muito menos sua sociedade. A democracia e o sistema econômico capitalista foram e ainda são as ferramentas primordiais da social-democracia para enganar a sociedade, onde por trás do discurso existente sempre um projeto de poder avalizado pelo voto democrático e a economia é sangrada através de programas sociais de redistribuição de renda, o que faz com que a sociedade produtiva seja engessada e refém do Estado devido ao forte e agressivo intervencionismo estatal na economia e outros setores essenciais da sociedade, banindo gradualmente a iniciativa privada, a liberdade, primordiais na legitimação da democracia. Promoveram e promovem uma censura e controle social através do judiciário com a implementação de centenas de leis e estatutos reformistas da Constituição para se apoderar do controle e estagnação do judiciário. Dentro do contexto de avanço da social-democracia, as agendas gramscistas foram aplicadas e com sucesso parcial ou absoluto em vários países, sendo o Brasil incluso nesse rol. A extinção da União Soviética, fragmentada em estados independentes, os Estados Unidos, seu grande rival durante décadas, passaram a adotar a mesma linha ideológica, a social-democracia. A China, com suas exceções, também emplacou parcialmente a social-democracia no que sempre foi o maior paraíso comunista do planeta. O terceiro mundo, América Latina e África, se mantiveram entre a cruz e a espada e tentando se adequar à nova realidade, formatando dois grupos rivais. O Foro de São Paulo, formado pelas viúvas da extinta União Soviética e ligadas à ditadura castrista de Cuba, no que tange aos países latino-americanos, e por tabela para alguns países africanos, como África do Sul e Angola. Paralelamente, o diálogo interamericano fazia concorrência à formação desse bloco ligado ao socialismo clássico, com algumas inovações práticas, e estava ligado diretamente à social-democracia euro-americana. O processo de difusão nos anos 90, com a ajuda da ONU e através do seu discurso romântico e atraente, conseguiu atingir seus objetivos de alcançar o poder em vários países. Com a mesma estratégia de fomentar crises para salvar a sociedade e se perpetuar no poder, esqueceu que não tinham culpados para justificar o fracasso de suas gestões, e a máquina do socialismo via Foro de São Paulo se estruturava através de movimentos sociais, igreja, intelectualidade, mídia, sindicatos, para fazer frente na batalha de alçar o poder. As negociações de bastidores entre os dois grupos se fizeram realizar quando vemos a enxurrada de presidentes eleitos ligados ao Foro de São Paulo no Brasil, no Equador, na Venezuela, na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, no Peru, na Nicarágua. Nos Estados Unidos, com o presidente duvidoso Barack Obama, assistimos à implantação de projetos idênticos aos praticados pela batuta dos presidentes ligados ao Foro de São Paulo, como os tais projetos sociais e os elogios rasgados
para presidentes latino-americanos que sabemos serem apedeutas e apenas marionetes de cúpulas partidárias que governam na prática. Dentro desse emaranhado de projetos globais e regionais, o Brasil, assim como outros países, estão reféns desses que prometem no discurso respeitar a democracia e governar para a nação, mas na prática se torna um leviatã com um apetite voraz de poder e enriquecimento próprio e com um senso de transformação e intervencionismo animalesco sobre a sociedade. O que pensar, fazer, que rumo tomar? Eis algumas das questões que alguns poucos pulverizados na teia de diversos socialismos se fazem, já que o trabalho de décadas de subversão, reformismo social e criação de gerações de idiotas úteis já se fazem presentes e corroborando para o sistema. Diante dessa teia socializante do politicamente correto, pautado na agenda gramscista e nos teóricos da Escola de Frankfurt, social-democracia, intervencionismo estatal e emburrecimento em massa, é que ainda assistimos doutrinados e desinformados acreditando em um país como os Estados Unidos, com Obama ainda capitalista, que já não é mais há no mínimo 5 anos. Uma Argentina que elegeu um centro-direita social-democrata, sem maioria no Congresso, para combater e desmanchar a estrutura socialista implementada por 16 anos de kirchnerismo, fora outros exemplos dos mais diversos e por outros países do mundo. Está cada dia mais difícil encontrar lógica, coerência e principalmente bagagem de conhecimento nas pessoas, o que faz desacreditar em uma mudança e uma evolução da sociedade através do livre-arbítrio e da opinião individual formada pelo conhecimento. Portanto, vitória de goleada para a subversão, formação de coletivismo idiota e da paciência do projeto socialista que acreditou no projeto e, sem prazo determinado, está colhendo seus frutos de uma luta que já se aproxima de 1 século para tornar o tal marxismo internacional uma realidade global. E aqueles que não se inserirem nessa teia e nos moldes impostos estão alijados do sistema e da sociedade em qualquer que seja sua área de atuação. Pois bem, o texto ele até parece um tanto quanto pessimista, mas não existe pessimismo aí não, existe bastante realismo. É claro que tentei de uma forma muito objetiva, né, enquadrar a realidade brasileira numa realidade global através desse emaranhado de projetos, de ideologias e de políticas, né, que não é assim tão fácil para qualquer leigo chegar a essa conclusão. Mas, volto a dizer, as fontes estão disponíveis, a bibliografia ela é vasta, porém disponível, né? O cidadão ele precisa de alguma forma criar a sua ciência de que através da mídia ele não vai conseguir obter ou receber informações que contribuam na sua formação de opinião. O tipo de informação produzida pelo jornalismo já de muitas décadas já não forma opinião, forma histeria, forma especulação, forma manchetes sensacionalistas, formam uma confusão generalizada, tá? E que nós denominamos processo de desinformação. Tá? O brasileiro precisa se conscientizar, cair a ficha, né, de que não se deve apenas estudar para se conseguir um título acadêmico, para tentar
fazer um concurso público, que hoje já está virando um péssimo negócio, porque nem o Estado tem mais dinheiro para pagar salário, né? Então, concurso público já tirante a estabilidade, né? Mas em termos de segurança financeira, está se igualando à iniciativa privada. O cidadão ele não tem que estudar apenas para questões de titulação ou de avanço profissional, mas ele precisa estar bem informado, estudar a realidade do seu país, do seu continente, do planeta em todos os segmentos. E isso a gente só faz através de bons livros, bons documentários, bons trabalhos audiovisuais que existem e que estão disponíveis para que realmente a gente tenha conhecimento real e profundo, e aí sim poder ter uma opinião bem formada, se situar bem no cenário da sociedade e atuar como cidadão de forma coerente e efetiva. Então, isso não é impossível, né? O que eu venho fazendo, o que o Celso vem fazendo, o que tantas pessoas vêm fazendo na internet, através de blogs, de web rádios, de webs TVs, de sites. Eu, por exemplo, esse mês eu termino a construção da minha rede de informação. Então, a partir de dezembro, eu entro 2016 com site, com curso online, com blog, com web rádio e, se tudo der certo, esse mês ainda com web TV, para difundir boa informação, para difundir conhecimento, para difundir dentro desse conhecimento e dessa boa informação, difundir cultura. E não é só a comédia pastelão que a gente pode chamar de entretenimento. A boa cultura, a boa informação, o conhecimento sério, profundo, também é uma forma de entretenimento, né? Claro que às vezes a gente também não pode ficar só na seriedade, dar umas risadas com um revival de Família Dinossauro, Mr. Bean também é bom, mas conhecimento também é entretenimento, também é cultura, e é um fator que em extrema falta na sociedade brasileira, e só através dele a gente vai conseguir realmente mudar a sociedade para melhor, mudar os rumos da sociedade e, consequentemente, os rumos do país, né? Assim como os países europeus agora estão observando o erro que eles cometeram em entrar no discurso de muitos políticos, diga-se de passagem, de esquerda da União Europeia, aceitando aquela enxurrada de refugiados árabes, porque se nós não aceitarmos, seremos xenofóbicos, seremos racistas. Isso aí é o típico pensamento do político esquerdista marxista politicamente correto, né? Ele fica criando cenários lá, né, para ele sempre ser o coitadinho, o vítima ou o eterno salvador da pátria, né? Assim como eles lá estão começando a enxergar o erro, nós aqui no Brasil também, através do conhecimento, assim como eles estão vendo lá, né, estão analisando melhor o que é o Islã, como é que esse povo vive, pensa e tal. Eles estão estudando o Islã lá para chegarem a essas conclusões de rejeição agora. Um pouquinho atrasados, mas estão estudando e estão mudando os rumos. Aqui no Brasil nós também precisamos estudar muito, conhecer muito, para que a sociedade veja o erro que ela cometeu ao longo de 30 anos, completados em 2015, em aceitar o discurso romântico, histérico e enganador, primeiramente da social-democracia, através do FHC e dos seus projetos e planos
Plano Real, movimentos sociais, projetos sociais, Bolsa Família, né? Eles brigam para serem os pais do Bolsa Família e criticam o Bolsa Família ao mesmo tempo, né? Esse que eu acho engraçado nos tucanos. Eles querem porque querem o título de pais do Bolsa Família, mas dizem que o Bolsa Família é nocivo para a economia do país. Então, por aí a gente vê o grau de desinformação e o grau de dominação da esquerda, que ela mesma se elogia e ela mesma se critica, né? Então, o brasileiro precisa muito desse conhecimento para que a gente possa realmente ter uma sociedade consciente, bem informada, com uma opinião e uma postura social legítima de cidadão, e aí a gente pode pensar em mudar os rumos do país. Caso contrário, a gente vai ficar ou sendo enrolado pela esquerda, porque o Cunha não ganhou o apoio dos deputados petistas, aí ele ficou magoadinho, brabinho, e hoje aceitou o pedido de impeachment feito pelo partido que mais odeia o PT, que é o PSDB. Então, ou a gente vai ficar atrelado a essas novelinhas promovidas pela esquerda, né? E a esquerda já provou, isso não é de hoje, que ela se fortalece tanto no momento bom quanto no momento de crise. Para ela não tem ruim. Se o momento está bom, ela se fortalece. Se o momento está ruim, ela consegue transformar o negativo no positivo. E como é que ela faz isso? Ela mata os partidos velhos, as lideranças velhas, para ela continuar tendo hegemonia no cenário político, e vai aí aparecer novos políticos de esquerda, com novos discursos, com novos projetos para o país, enganando o povo de novo, e a esquerda continua se fortalecendo, continua se perpetuando e continua implementando o socialismo para nós. Eu creio que, diante desse momento que o Brasil inicia, né, esse momento caótico, mais explícito que o país está entrando, né, eu creio que a sociedade brasileira vai chegar um momento que ela vai ter que acordar, nem que for no tranco, na marra. E muitas atitudes, muitas situações poderão ocorrer, né, mesmo até contra a vontade ou contra a ciência da maioria, né? Porque as pessoas hoje elas negam, eu não quero isso, porque isso é ruim, porque isso não serve para nós, mas elas não têm conhecimento profundo, ou elas foram enganadas com mentiras a respeito de determinados assuntos, né? Então, eu acho que se a população não acordar a curto para médio prazo, alguma coisa poderá ocorrer mesmo contra a vontade da maioria da sociedade, mas que eu creio que com o tempo a sociedade irá aceitar e concordar com tais atitudes radicais, né, para não termos mais prejuízo do que nós já tivemos, né, e nós não terminemos a nossa novela, né, repetindo o mesmo enredo que eu particularmente assisto diariamente através de notícias e de fotos e de vídeos que me remetem da Venezuela quase que diariamente, né? Brasil, eu creio que o Brasil não quer virar uma nova Venezuela, não quer virar uma nova Argentina que está falida, não quer virar uma Cuba. Então, reforçando aquilo que tanto eu quanto o Celso, a gente já vem falando aí nos últimos meses com essa nossa programação informativa, a nossa intenção é ajudar, combater a mentira, a enganação e o processo do marxismo cultural através das suas doutrinações e desinformações, né? E ajudar de alguma maneira que o cidadão possa ter autonomia, ciência e liberdade para
se postar dentro da sociedade e não ter que simplesmente ser um irresponsável que dependa de um líder, de um coletivo ou de um movimento social para que ele possa se sentir um cidadão, né? Uma sociedade não é formada de coletivos com pseudo-lideranças pseudo-lideranças nomeadas por partidos políticos, seja do governo ou não. A sociedade é formada por indivíduos sérios, responsáveis, conscientes e bem postados dentro da sociedade, participando efetivamente não só da cultura, da economia, mas também da política, porque democracia é política e política a gente vive e pratica ela todos os dias, esteja onde estiver. Hoje, infelizmente, devido à falta de acesso ao chat, e nós estamos aqui com 1h30 de bate-papo, que hoje não foi bem um bate-papo, foi um monólogo, né? Ninguém me acessou no inbox do meu Facebook, mas de qualquer forma eu creio que o monólogo não tenha sido tão cansativo, né, e que tenha trazido para os nossos ouvintes informações novas e esclarecimentos novos para que a gente possa entender e tentar rebolar um pouquinho melhor dentro desse nosso cenário nacional e, por que não, internacional. O programa ele está sendo gravado, eu disponibilizarei o link deste programa ainda hoje na minha página do Mixcloud e será esparramada aí pela rede social, sites e etc, para aqueles que não tiveram acesso hoje a tempo de poder curtir o nosso bate-papo das quartas. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um ótimo restante de semana. Retorno na Rádio da Terra e no Bunker Web Rádio, sexta-feira às 21h, com o primeiro Friday Night de dezembro, programa especial. E domingo no Rock na Terra, também uma série de programas especiais para o mês de dezembro. Um forte abraço a todos e retornamos na próxima quarta com mais bate-papo das quartas e, se Deus quiser, com o chat aberto para a nossa tradicional interação. Forte abraço a todos e até lá!